Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui você encontrará material teórico e resolução de exercícios, tudo ligado de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias. Para nós é um prazer ter você aqui acessando o nosso canal e prestigiando o nosso trabalho. Você que já acessa o nosso canal com frequência, com certeza está acostumado aos nossos agradecimentos iniciais em cada vídeo. Mas hoje eu gostaria de fazer um agradecimento um pouco mais forte, um pouco mais enfático para você. Quando você estiver assistindo a esse vídeo, teremos alcançado as 60 mil visualizações. Ao mesmo tempo, teremos alcançado os 500 inscritos aqui neste canal. 500 inscritos em um canal ligado à área da engenharia, certamente é um número extremamente expressivo. É um número que nos assusta um pouco, mas ao mesmo tempo é um número que nos incentiva a melhorarmos os vídeos que nós fazemos aqui no canal, melhorarmos o seu aprendizado e, consequentemente, melhorarmos o aprendizado nesta área tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que é a área da engenharia. O nosso exercício de hoje envolve diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Mas antes de iniciarmos com a resolução, eu gostaria que você desse uma olhadinha com muito cuidado na ilustração e no enunciado do exercício. Dá uma olhadinha aí. Pessoal, antes de começar o exercício, vou só reforçar uma parte que é onde o pessoal mais tem dúvida, tá? Existe um questionamento, se eu calcular os momentos em cada ponto, usando o lado esquerdo da barra ou usando o lado direito, quando é que é positivo, quando é que é negativo? A questão é a seguinte, tanto faz o lado que você pegar, tá? Eu vou explicar para você de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Você tem que lembrar disso aqui, tá? Isso aqui. Então é o seguinte, digamos que você pegou uma barra inteira, tá? E está calculando lá um momento no ponto A, por exemplo. Tá? Aí você usou o lado direito da barra, usou esse lado. Tá? E o teu momento A, ele deu negativo, tá? Usando esse lado. Ou seja, você analisou o momento usando as forças com as distâncias só para esse lado da barra. O teu momento deu negativo. Aí você tem que analisar o seguinte, eu usei o lado direito da barra, direito, tá? Usei o lado direito, e o meu momento deu negativo. Negativo quer dizer sentido horário. Então, assim, horário. Aí o que você faz? Isso foi o que você encontrou. O restante você só complementa. Complementa, olha. Então, a flecha está para cima, coloca a outra para cima. Então, quando você usa o lado direito da barra e acha um momento negativo, cai nessa situação. Nessa situação, o momento é positivo. Então, se você usa o lado direito da barra e encontra momento negativo, o teu momento real vai ser positivo, ok? Você inverte o sinal. Digamos que você, ainda usando o lado direito da barra, lado direito, ao invés de encontrar um momento negativo, você encontrou um momento positivo. Então, você vai lá e desenha o lado da barra que você usou o lado direito, ok? Usou o lado direito. Com o lado direito, você teve um momento positivo. Positivo quer dizer sentido anti-horário. Anti-horário é assim. Então, isso foi o que você encontrou. Aí você complementa, e coloca uma flecha para baixo também. Então, você caiu nesta situação aqui. Ou seja, com o momento positivo gerado usando o lado direito da barra, você cai nessa situação. Então, fica negativo. Ou seja, sempre que você usar o lado direito da barra, você tem que inverter o sinal do momento, tá? Essa é a jogada. Agora, digamos que você está usando o lado esquerdo da barra. O lado esquerdo, você não vai precisar inverter o sinal do momento. Por exemplo, digamos que agora eu quero calcular o meu ponto A também, tá? Ponto A, um ponto qualquer. Você vai ver agora durante o exercício, tá? Vai ficar mais simples. Um ponto A que está aqui na barra. Só que eu quero calcular os momentos em A usando o lado esquerdo. Tá? Então, digamos que eu usei o lado esquerdo. Você vai ver como é que
o que eu quero dizer com usar o lado, porque eu vou fazer o cálculo agora sem eu só estou explicando a regrinha antes para você. Então, usei o lado esquerdo. Digamos que eu calculei lá, tem várias forças e tal, aí eu cheguei no momento A como sendo positivo. Tá? Você tem que analisar o seguinte, qual foi o lado que eu usei da barra? Usei o lado esquerdo, então eu desenho o lado esquerdo. Tá? Aqui está o A, aqui está o ponto. O momento foi positivo. Como é que é positivo para esse lado? Positivo quer dizer sentido anti-horário. Anti-horário é desta maneira, tá? Sendo que eu usei o lado esquerdo. Então, isso foi o que eu gerei de informação. O resto eu complemento. Como? Primeiro eu desenho o outro lado. E segundo, se eu tenho uma flecha, né? Indo para cima, eu coloco a outra para cima também. Aí, essa situação, eu caio aqui, ó. Ou seja, com o momento positivo, usando o lado esquerdo, eu tenho positivo mesmo. Então, eu não mudo o sinal, tá? Agora, digamos que o meu momento desse negativo. Digamos que eu estou usando o lado esquerdo da barra e o meu momento deu negativo. O que eu faço? Eu pego novamente e desenho o lado que eu usei. Eu usei o lado esquerdo. Aí esse foi o lado que eu usei. Usei esse lado. Usei esse lado e o meu momento deu negativo. Como é que é o momento negativo? O momento negativo é sentido horário. Aí eu vou lá e faço horário. Pronto, o resto eu complemento. Desenho outro pedaço e temos uma flecha para baixo, eu coloco outra para baixo também. Ou seja, esta situação aqui, ó, tá? Quando tenho as duas setas para baixo, é momento negativo. Ou seja, quando eu encontro um momento negativo usando o lado esquerdo da barra, esse momento vai dar negativo mesmo, tá? Resumindo, quando eu uso o lado esquerdo da barra, eu mantenho o momento que eu fiz. Quando eu uso o lado direito da barra, Quando eu uso o lado esquerdo da barra, eu mantenho o sinal do momento que eu encontrei. Tá? Você vai ver nos cálculos aí. Esse exercício que eu vou fazer só usando o lado esquerdo da barra. Eu simplesmente mantenho o sinal do momento. Se eu estivesse fazendo usando o lado direito da barra, que não vai ser o caso, se eu estivesse fazendo o lado direito, eu inverto o sinal do momento que eu encontrar. Tá? Essa é a regra. Agora vai ficar mais simples com o exercício. Dá uma olhada aí no desenvolvimento do exercício. Pessoal, vamos lá então. Vamos começar aqui mais um exercício onde é solicitado o diagrama de esforço portante e o diagrama de momento fletor. Então, conforme você já sabe, antes de iniciarmos o problema, antes de mais nada, nós temos que analisar todas as variáveis do exercício, do sistema. Notem que nós temos duas variáveis aqui, tá? Duas incógnitas, digamos assim, que nós não sabemos, o apoio A e o apoio C. Então, nós temos que começar a calculá-las. Para calcular, nós podemos usar um momento normal, tá? Só que antes disso, nós não podemos ter nenhuma força distribuída, temos que ter forças pontuais para poder calcular. Então, aqui nós temos uma força distribuída de 3 N por cada metro, ao longo de 6 metros. Então, vamos analisar, vamos substituir por uma força bem na metade aqui. Tá? Se são 3 newtons por cada metro e são 6 metros, então 3 vezes 6, 18. Então aqui nós teremos 18 newtons. Tá? Nós pegamos uma força distribuída e substituímos por uma só. Ok? Quando nós temos uma força distribuída dessa maneira, horizontal, digamos assim, nós podemos substituir por uma única força na metade. Basta multiplicar pela distância. Eram 3 newtons por cada metro, então 3 vezes 6, 18. Então, substituímos por uma força de 18 newtons. Feito isso, vamos analisar o somatório de momentos em algum ponto qualquer. Então, vamos fazer, por exemplo, em relação ao ponto C. Tá? Então, melhor, vamos fazer em relação ao ponto A. Somatório de momentos em A é igual a 0.
Então vamos ver tudo que provoca momento no nosso ponto A. Então no ponto A nós temos essa força de 18. Então, 18 que multiplica com a distância, já que ela cai bem na metade do 6, a distância são 3 metros, 18 vezes 3. Esse 18 ele vai gerar um momento no sentido horário, tá? Em relação ao ponto A. Então, no sentido horário é negativo. Tá aqui, o momento no sentido horário negativo. Além da força de 18, nós temos o C lá, suporte C, que está a uma distância de 6 metros. Tá? O suporte C, eu acredito que ele vai gerar uma força contrária às duas forças, né? Então ele vai gerar uma força no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo, ok? E ainda temos a força de 30 newtons. 30 e a distância seriam 9 metros. 9 metros. Analisando, aquela força de 30 vai gerar um momento no sentido horário, ok? Horário, igual ao do relógio. Então, no sentido horário, nós colocamos como negativo. Tá? Então, estão aqui todas as forças que geram momento em relação ao ponto A, e tudo isso tem que ser igual a zero. Lembrando que esse primeiro momento é o momento normal, digamos assim, tá? Estamos calculando o momento na estrutura. Então, vamos analisar aqui, vamos fazer uns pequenos cálculos rapidamente. 18 vezes 3, menos 54, mais 6C, menos 30 vezes 9, menos 270, igual a zero. Vamos jogar tudo para o outro lado, tudo que não é a variável. Então, 54 passa positivo e 270 passa positivo também. Tá? Então, 6C igual 270 mais 54, 324. C igual 324 dividido por 6, 54. Então, o nosso C é uma força de 54 para cima. 54. Está aqui. 54 está meio estranho. Opa. 54. Tá? Seguindo, vamos seguir com a nossa análise. A única incógnita que eu não tenho no sistema é o próprio suporte A, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o somatório de todas as forças para cima sendo igual ao somatório de todas as forças para baixo. Então, por exemplo, vamos analisar tudo que empurra para baixo. Temos 18, temos 30, tá? Tudo isso para baixo, são as duas. E para cima nós temos 54. 54 para cima. Então analisem comigo. Vamos ver quanto é que dá esse somatório aqui. 30, 48 aqui. Né? Então nós temos ao todo 48 de força para baixo. E temos 54 de força para cima. Então nós temos que equilibrar isso. Logicamente, falta alguém ajudar fazendo mais força para baixo para igualar com 54. Quem é esse alguém? Só pode ser o suporte A. Então vamos fazer uma conta rápida. 54 menos 48 é 6. Então o suporte A vai fazer uma força de 6 para baixo. 6. É isso, né? 54 para cima, 48, 6 para baixo. É isso aí. Pronto. Agora temos todas as variáveis ali. Ok? Então, com base nisso, nós vamos começar os nossos diagramas. Vamos lá então, vamos apagar isso aqui também. Então, eu vou puxar linhas verticais iguais aqui, que provavelmente nestes lugares onde tem forças pontuais
serão lugares que vão acontecer coisas importantes nos outros diagramas. Então, eu utilizo aqui as mesmas linhas. Ok? Aí, a ordem correta para você começar, para facilitar muito mais, é começar pelo diagrama do esforço cortante. Então, aqui, vou fazer aqui esforço cortante. Vamos fazer aqui mais ou menos uma reta, mais ou menos paralela. E aí vamos começar. Olha só. Nós vamos começar analisando forças. Então, por exemplo, no ponto A nós temos uma força de 6 para baixo. Então, o nosso diagrama começa... eu acho que eu botei muito para clicar, depois vai faltar espaço para outro diagrama. Deixa eu só botar um pouco mais para cima aqui. Vou pegar aqui. O nosso diagrama começa no ponto A, eu vou começar pelo ponto A, e nós temos uma força para baixo, de 6. Então, eu coloco, vamos dizer que seja aqui. Então, 6, está aqui. Está aqui a nossa força. Ok? Agora, é o seguinte, eu tenho que ir até o meu ponto C, só que tem um porém. O meu ponto C, ele, até chegarmos ao ponto C, nós temos uma força distribuída. Tá? Eu vou, inclusive, tirar isso aqui, por enquanto. Tá? Por enquanto, eu vou tirar aqui, para você entender o que vai acontecer. Nós temos uma força distribuída até o outro ponto, onde temos uma força pontual. Nestes casos, você vai ter que usar uma fórmula. Qual é a fórmula? Você coloca V2. O que é V2? V2 é um esforço cortante no próximo ponto, tá? Digamos assim. V2 é igual a V1. O que é V1? É o esforço cortante inicial, que no caso é menos 6. Tá? V1 menos a área da força. A área dessa força distribuída. Então, vamos calcular, você vai ver que é muito fácil. Vamos lá. Então, V2 é igual a V1. Quanto é V1? Menos 6, porque está negativo. Menos 6, menos... Aí agora eu analiso o seguinte, a área da força. Essa área são 3, né? Cada vez são 3, vezes 6. Então a área é 18. Ok? Está aqui. Então meu V2 será igual a menos 18 menos 6. Vai dar 24. Então, menos 24, ok? Importante, quando você tem uma força distribuída, você, na fórmula, já usou o ponto de partida, ó, ela partiu do menos 6. Então, você vai até o menos 24. Não é que você pegue menos 6 e ainda desça menos 24, não. Você vai até o menos 24. Então, nós chegamos aqui no nosso ponto, né, que nós colocamos, 24, então vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Vai ficar um pouco desproporcional, mas tudo bem. 24. Então eu vou do menos 6 até o 24. Novamente o mesmo raciocínio. No sistema em cima, nós temos uma força em linha, uma força que é uma linha, digamos assim, que é uma reta, uma força que está na forma de reta horizontal. Então, abaixo nós teremos uma reta inclinada. Sempre vai ser assim. Quando você tem uma reta horizontal em cima, vai ter uma reta inclinada embaixo. Então, nós simplesmente temos que ligar aqui. Ligamos. Tá? Li tudo aqui, desculpa. Tá, ficou melhor. 24. Aí agora sim. Chegamos aqui no 24, tá? No 24, que é no ponto C, nós temos uma outra força de 54. Só que essa força de 54, ela é pontual, é uma força colocada sobre esse ponto, não é uma força distribuída. Então, aqui sim, aqui você usa o seguinte raciocínio, quando for força pontual.
eu estou no 24. Eu estou no 24, negativo, e recebi uma força para cima de 54. Então, se você está no 24 e sobe 54, vamos ver onde é que você vai parar. Tá? Eu estou no menos 24 e tenho mais 54. Então, eu vou parar no 30. Então, eu subo até o 30. 30 positivo. Vamos dizer que seja mais ou menos aqui. Tá? Lembrando, as proporções não estão perfeitas. Tá? Então, está aqui meu 30. Eu subo vertical. Está aqui meu gráfico. Ok? Agora, eu estou aqui com o meu 30. Tá? E eu analiso o seguinte: o que eu tenho para o meu lado direito? Eu não tenho nada, eu tenho um espaço aqui. Tenho um espaço sem nada. Quando eu não tenho nada, quando é um espaço vago, sem força nenhuma, eu traço uma linha horizontal até o próximo ponto. Cheguei no próximo ponto. Uma linha horizontal. Nesse próximo ponto, eu tenho uma força de 30 para baixo. Uma força pontual. Então, pense o seguinte. Eu estou no 30 e tenho uma força de 30 para baixo. Para quem está no 30 e recebe uma força de 30 para baixo, esse alguém vai chegar no zero. Então, acabou. Esse aqui é o meu gráfico. Tá? Ele começa aqui. Ok? Esse é o meu gráfico do esforço cortante. Está aqui, está resolvido, certo? Agora eu tenho que fazer o meu gráfico do momento fletor. Então, novamente, eu vou reaproveitar as linhas, tá? Vou começar aqui, tá? E aqui vai estar o meu gráfico do momento fletor, ok? Vou jogar mais ou menos aqui. Ok? Tomara que não fique muito pequeno, o gráfico provavelmente vai ficar desproporcional, tá? Porque não foi medido. Mas vamos lá. Então, gráfico do momento fletor, eu faço o seguinte. Eu vou começar pelo momento do ponto A, tá? Então aqui está o meu ponto A. Então, perfeito. Peguei aqui o momento, eu vou analisar para o meu lado esquerdo, tá? Que está mais fácil. Então, para o lado esquerdo, eu não tenho força nenhuma força capaz de provocar momento aqui. Tá? Essa força de 6 ela está em cima do ponto, então ela não gera momento nenhum. Então, não gera momento nenhum porque não tem distância do ponto. Então, o meu momento aqui será zero. Então, eu começo no zero, aqui. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou para o meu outro ponto importante aqui. Vamos analisar o momento no ponto C. Tá? Aqui temos uma força distribuída, mas vou pegar os pontos importantes aqui, tá? Onde tem essas retas. Então vamos pegar o ponto C. Tá? Então vamos analisar o ponto C. Para analisar o ponto C, eu tenho várias forças do meu lado esquerdo. Eu tenho essa de 6 e tenho essa força distribuída. Mas eu não posso ter força distribuída, então eu tenho que transformar a força distribuída em uma força só. Então eu vou voltar aqui para aquela força que era de 3 por cada metro. Então 3 vezes 6, 18. Então 18 newtons. Está aqui a minha força. Então vamos analisar aqui. Vamos pegar o ponto C e vamos analisar tudo que provoca momento. Então temos 6 que multiplica a distância 6 metros, 6 vezes 6. Esse 6 vai gerar um momento no sentido anti-horário. Anti-horário quer dizer positivo. Então, positivo. Temos a força de 18. Então, 18, que multiplica. Como 18 está bem na metade do 6, então a distância são 3 metros. 18 vezes 3. Essa força de 18 que está para baixo vai gerar um momento no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Pronto. Aqui no ponto C, essa força de 54 não vai gerar momento no ponto C porque não tem distância. Então, nesse momento, nessa hora que eu estou fazendo o diagrama do momento fletor, eu tenho que sempre colocar na fórmula mais M do ponto que eu estou analisando. Estou analisando o ponto C, mais MC igual a zero. E agora eu vou calcular. Vamos fazer essa conta aqui rapidamente.
Então aqui 6 vezes 6, 36, mais 18 vezes 3, 54, mais MC igual a zero. Então, MC é igual a menos 36 menos 54. MC igual a 90, menos 90. Ok? Então, vai ficar um pouco desproporcional aqui. Igual, vai ter que ser assim mesmo. Aqui nesse ponto será menos 90 meu momento. Então aqui menos 90. Menos 90, esse ponto aqui. Tá? E agora eu analiso aqui o meu momento no ponto B, que eu sei que será zero. Se eu fizer uma divisória aqui e analisar o lado de lá, escolher o lado direito, não tem nenhuma força que provoque o momento aqui. Então o momento aqui será zero. Tá? Mas, mesmo assim, eu vou fazer usando o lado esquerdo, usando o lado mais difícil para você pegar a mecânica do negócio. Então vamos lá. O meu ponto agora é o ponto B. Lembrando, cada ponto que eu vou fazendo, de momento, eu posso fazer usando a barra do lado direito. Eu posso fazer, tá? Mas eu estou fazendo do lado esquerdo. Então, ponto B, o que provoca momento no ponto B? Temos a força de 6, a distância será 9, 6 vezes 9. Essa força provoca o momento no sentido anti-horário, portanto positivo. Temos a força de 18, com uma distância de, se aqui é metade, então são 3 mais 3, 6. 18 vezes 6. Provoca um momento no sentido anti-horário positivo. Temos ainda o suporte C, que é 54, 54 que multiplica 3 de distância. Esse 54 vai provocar um momento no sentido horário, portanto negativo, mas acabou, né? Essa força de 30 não gera momento, está em cima do B, então mais MB igual a zero. Então agora vamos calcular isso aqui, que deve dar zero. Então aqui 54, não vai dar zero não. Vamos ver, 54 mais 18 vezes 6, 108, menos 54 vezes 3, 162, menos 162, é isso? 54, 108 menos 162 mais MB igual a zero. Então vamos analisar, vamos somar tudo isso aqui. 162 54 mais 54 igual a zero. Então 0 mais MB igual a zero. Então zero mesmo. Então MB igual a zero. Aqui no M. MB igual a zero. Então no ponto B, aqui, vale zero o momento conforme nós já havíamos previsto. Então agora vem uma questão. Tá? Esse problema é um pouco mais complexo. Olha só. Você tem que saber o seguinte, e isso é algo que você tem que aprender. Tá? Isso aqui o cálculo não vai te dizer, você tem que aprender. É o seguinte. No diagrama do esforço cortante, neste trecho nós temos uma reta que não é horizontal, não é, ela é uma reta inclinada. Portanto, sempre no diagrama do momento fletor, será um grau acima, digamos assim. Por exemplo, uma reta inclinada é uma equação de primeiro grau. Uma reta inclinada é uma equação de primeiro grau. Qual é o grau acima disso? Seria uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau é uma parábola. Portanto, esse trecho que nós temos uma reta inclinada no esforço cortante, no momento fletor será uma parábola. Tá?
unindo do 0 até o 90. O problema é o seguinte, existem vários tipos de parábola, vários não, existem dois tipos aqui que poderiam ser usados. Uma parábola desta maneira ou uma parábola desta maneira, tá? Essas duas maneiras aqui. E nós não sabemos que maneira é. Então, para isso, eu recomendo fazer o seguinte, eu recomendo pegar um ponto intermediário aqui, um ponto aqui no meio, tá? Qualquer que seja o ponto, tá? Um ponto intermediário. Então, vamos pegar um ponto qualquer aqui. Vamos pegar um ponto localizado, vamos pegar um ponto localizado na metade aqui, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, bem na metade, e vamos analisar quanto vale o momento ali naquele ponto. Então, olha só, vamos chamar esse ponto de ponto X, ok? Então, no ponto X, essa força de 18 não conta, porque ela está exatamente em cima do ponto. A única força que vai contar é essa força de 6. Então, 6 que multiplica a distância, eu coloquei bem na metade, a distância será 3. 6 vezes 3. E essa força provoca um giro no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo. Mais o mx igual a 0. Então, mx será igual a menos 18. Menos 18. Então, olha só. Aqui na metade, nós chegamos a menos 18. Tá? Então, olha só. Na metade, menos 18. Aí andou, a outra metade ele vai para menos 90. Então, menos 18, se aqui é menos 90, menos 18 teria que ser mais ou menos aqui, ó, bem lá em cima. Né? Bem lá em cima, menos 18. Então, pense, como é que você vai unir esses três pontos através de uma parábola? Com certeza não será uma parábola por baixo, né? Não será, é impossível. Então tem que ser uma parábola por cima aqui, ó. Tem que ser uma parábola por cima. Então, logo, a união será mais ou menos assim, ó. Tá? Uma parábola mais ou menos assim, uma parábola que vem por cima. Esse tipo de parábola aqui, tá? Então, esse primeiro trecho foi uma parábola desta maneira. Por que por cima? Porque na metade aqui deu 18. Não tem como unir esses três pontos por uma parábola lá por baixo. Não tem. Se você ficar com dúvida, faça outros pontos intermediários aí no momento, tá? Mas só um é suficiente para você já saber qual é a parábola. Então, tá aqui, esse primeiro trecho. No outro trecho, no diagrama de força cortante, nós temos uma reta horizontal. Então, uma reta horizontal será uma reta inclinada no próximo. Então, tá. Pronto. Está aqui o diagrama. Notem que, no momento onde houve uma mudança do esforço cortante de negativo, esse 24 aqui é lá do esforço cortante, tá? Esse 24 aqui é do diagrama que está aqui em cima, tá? Do esforço cortante. Então, notem que onde pulou de negativo para positivo é onde tivemos um pico do momento fletor, tá? Então, o primeiro trecho foi uma parábola, aí depois ele vem com uma reta gerando uma equação, como se fosse uma equação de primeiro grau, tá? E aqui no momento da parábola, como se fosse uma equação de segundo grau. Então, está feito o nosso exercício. Espero ter contribuído de alguma forma e até o próximo vídeo. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu acesso aqui no nosso canal. Caso você não tenha encontrado algum vídeo que seja muito importante para você e que esteja ligado de maneira direta ou indireta à grande área das engenharias, faz o seguinte, tenta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Anota aí. Finalmente chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaríamos de agradecer pelo seu acesso mais uma vez. Gostaríamos de desejar bons estudos, boa sorte com o conteúdo e gostaríamos de ver você aqui mais vezes acessando todos os vídeos que fazemos para você. Até a próxima! Acabou? Ficou bom? Brother, se no meu tempo de graduação existisse um canal assim,